Giovanni Afonso. E o Porto, hein? O Porto quer porque quer levar o nosso zagueiro Jair. Informações sobre o mercado da bola aqui no Varanda Futebol Debate. Giovanni. Vamos lá, Marcão. Vamos começar falando do Jair. A proposta chegou e o Santos já respondeu essa proposta, Marcão. Como trouxemos ontem aqui ao longo da nossa programação, o Porto de Portugal tem um interesse na contratação do zagueiro Jair e fez uma proposta de 15 milhões de euros, Marcão. Porém, como tudo no Santos ali, nem tudo é do jeito que é, sempre tem alguma ou outra nuance, não seriam exatamente 15 milhões de euros dessa proposta, Marcão. A proposta seria de 12 milhões de euros, 74 milhões de reais, pagas em 3 parcelas, mais o Wendel Silva sendo cedido em definitivo para o Santos. A operação do Wendel seria no total 3 milhões de euros, né? 500 mil pelo empréstimo, mais 2 milhões e meio de opção, que poderia se tornar obrigação caso ele cumpra a meta de gols. Então essa era a proposta do Porto. 12 milhões de euros parcelados em 3 vezes, mais o Wendel Silva em definitivo para o Peixe. O Santos recusou essa proposta, não quer envolver o Wendel Silva, até porque não sabe se o jogador vai desempenhar bem aqui no Santos Futebol Clube, então não quer envolver o Wendel Silva nessa operação e fez uma contraproposta, Marcão. O Santos gostaria de 8 milhões de euros à vista, pagos no ato, então cerca de 49,3 milhões de reais à vista, mais 4 parcelas de 1.750.000 euros, que totalizariam 7 milhões de euros pagos parcelados. Então o Santos quer 8 à vista, mais 7 milhões de euros parcelados em 4 vezes, Marcão. O Porto ainda está analisando essa contraproposta do Santos, mas as informações que vêm de dentro é que muito provavelmente eles não vão aceitar, por 2 motivos, Marcão. Primeiro motivo, o Porto não teria esse dinheiro para pagar à vista, o Porto não teria esses 8 milhões de euros à vista para pagar no ato, e também o clube português está fechando com outro zagueiro, trata-se de Nahuen Pérez, jogador da Udinese. O Porto estaria fechando a contratação desse jogador, não havendo a necessidade de contratar outro zagueiro, Marcão. Então, apesar ali do presidente Marcelo Teixeira dizer que o Jair só seria vendido pela multa, fez uma contraproposta ao Porto, que muito provavelmente, Marcão, não deve aceitar e ficar com um zagueiro do futebol italiano, Marcão. Tá aí. Essa história que o Marcelo Teixeira, né, disse que só venderia o Jair pela multa e tal. É claro que ele joga isso pro mercado. Eu não acho ruim essa postura do Marcelo, não, né? Uma postura até diferente, por exemplo, do Andrés Rueda, que qualquer proposta ruim, mequetrefe, que chegava no Santos Futebol Clube, o Andrés Rueda dizia que o Santos ia avaliar, que o Santos poderia sim vender o atleta. O Marcelo Teixeira, ele dá uma mensagem diferente pro mercado. É claro, todo mundo sabe que o Jair não vai ser vendido pela multa. A multa é 70 milhões de euros. Giovanni já trouxe aqui. É claro que o Jair não vale 70 milhões de euros e o Marcelo sabe que ninguém vai pagar 70 milhões de euros. Quando o Marcelo diz que só vende pela multa, é um recado para o mercado de dizer: paguem mais porque este valor não serve, esse valor não me ajuda em nada. E é claro que o Porto fala ali em 15 milhões de euros e o Santos está tentando um valor maior. Pelas minhas contas, seria 19 milhões de euros, mais ou menos o que o Santos deseja. É isso, Giovanni Afonso? Marcão, seriam 15, né? Porque seriam 4 parcelas de 1.775.000, que dariam 7 milhões. Então, seriam 8 à vista, mais 7 milhões de euros parcelados, totalizando 15 milhões, né? E mais o Wendel Silva, né? Eu não tenho a informação se o Wendel Silva estaria incluso no pacote, Marcão. Muito provavelmente não, porque o Santos gostaria de fato ver como seria o desempenho do Wendel Silva para adquiri-lo em definitivo. Mas ali a questão da parte do dinheiro, o Porto ofereceu 12 em dinheiro, o Santos gostaria de pelo menos 15 para liberar o jogador, Marcão. Perfeito. Então tá aí, né? Vamos aguardar. Agora, fato é que parece que o Porto já está inclinado na contratação de um outro atleta, né, Giovanni? Acontecendo isso de fato,
se confirmando essa contratação por parte do Porto, o Jair estaria descartado no clube português, é isso? Isso, Marcão. Já ele estaria praticamente descartado porque o Porto não teria ali bala para contratar 2 zagueiros, né, Marcão? Então, ali a primeira opção do Porto seria o zagueiro Jair. O Porto estava muito interessado em contratar o Jair, porém, como o Santos ali recusou a primeira proposta, a pedido inicial e aumentou os valores, ali o Porto olhou para a segunda opção, que é o Nahuen Pérez, jogador da Udinese, da Itália ali, o jogador que sairia um pouco mais barato, já tem 24 anos, então o Porto vai fechar com esse jogador e muito provavelmente o Jair permanece no Santos, pelo menos até o final da Série B, Marcão. Tá aí o Giovanni Afonso. Só muita gente chegando aqui na varanda mais famosa do Brasil. O torcedor vai deixando o seu like, vai compartilhando, vai se inscrevendo no canal. Meu caro Giovanni Afonso, falamos sobre o zagueiro Jair, que deve ficar no Santos Futebol Clube caso o Porto contrate realmente o outro zagueiro, né? O Jair seria o plano B do Porto neste momento. E o Luan Pérez, hein, Giovanni Afonso? Tô vendo muito burburinho sobre o Luan Pérez, alguns dizendo, inclusive, que o jogador já estaria acertado com o Santos Futebol Clube. O que tem de verdade sobre Luan Pérez voltando ao Santos Futebol Clube? O nome do Luan Pérez voltou a aparecer com muita força no noticiário santista, Marcão. Com o Santos ali em vias de negociar o Jair, o Santos ali com a proposta do Porto na mão, outras possibilidades de zagueiro foram discutidas dentro do mercado. E uma delas é a do zagueiro Luan Pérez, Marcão. Um jogador que pertence ao Fenerbahçe da Turquia, tem contrato até junho de 2025, estaria ali tentando a rescisão contratual com o clube turco para ficar livre no mercado, Marcão. E com isso, com essa possibilidade, o nome do Luan Pérez volta a aparecer com muita força no noticiário santista. O Ricardo Martins, inclusive da TNT, traz a informação que o jogador já estaria acertado com o Santos Futebol Clube, Marcão. Então vamos aguardar. Talvez com a permanência do Jair, a negociação com o Luan Pérez esfrie um pouco e o jogador não venha neste momento da temporada. Mas caso o Santos negocie um de seus zagueiros ali, caso o Santos receba outra proposta e aceite pro Jair, muito provavelmente Luan Pérez seria a bola da vez dentro da Vila Belmiro, Marcão. Luan Pérez é bom zagueiro, né, Giovanni Afonso? É claro que é preciso saber como que o jogador está clinicamente, mas deixou boas lembranças no Santos Futebol Clube. Luan Pérez, jogador de 30 anos de idade, jogador experiente, é bom jogador, né? É bom jogador Luan Pérez. Chegando ao Santos Futebol Clube, somaria bastante, volto a dizer, bem clinicamente, em se confirmando essa informação de Luan Pérez, seria uma boa. Não sei os valores, não sei as condições, o tempo de contrato, qual é o valor do salário, mas olhando somente o jogador e tendo a lembrança de 2019, 2020, quando ele atuou no Santos Futebol Clube, teve uma ótima passagem por aqui, depois foi jogar no futebol francês, foi bem por lá, mas aí depois acabou caindo demais de rendimento, sofrendo com lesões, Giovanni. Marcão, assim, eu acho que o Luan Pérez é um jogador ali bom, assim, ele não me brilhou os olhos como brilhou por boa parte do torcedor santista, mas acho que seria um zagueiro competente visando essa temporada e principalmente o ano que vem, né? Eu entendo que o estilo de jogo dele, Marcão, é totalmente oposto ao do Joaquim, eu acho isso muito curioso, porque enquanto que o Joaquim tem muita força física, é muito bom pelo alto, eu vejo o Luan Pérez o contrário, eu vejo que ele tem algumas carências ali na bola aérea, porém é muito rápido, é bom pelo chão e principalmente tem uma boa saída de bola. Inclusive, quando ele saiu do Santos, ele atuou por muitas vezes como lateral esquerdo no Fenerbahçe, então com certeza seria uma boa contratação, Marcão. Tem que ver as condições, é um jogador caro. Eu me lembro que em algumas janelas anteriores, Marcão, ali o Fenerbahçe pediu cerca de 8 milhões de euros pelo Luan Pérez, então ele não é um jogador baratinho, Marcão, mas o que o Santos pode contar é o carinho do jogador, aquilo que o jogador nutre pelo Santos, que ficou uma boa imagem, foi uma boa passagem entre 2019 e 2021, Marcão. Vamos aguardar. O que eu, Giovanni, tenho é que ele seria uma reposição para a venda do Jair. Então o Jair é negociado e o Santos traria o Luan Pérez para repor, então talvez com o Jair
permanecendo no Santos Futebol Clube, talvez essa negociação não vá para frente. Mas olha, Marcão, se de fato o Santos conseguir concluir, eu acho que seria um baita reforço ali, iria compor muito bem esse sistema defensivo do Santos. Agora, falamos aqui do Luan Pérez sobre a possibilidade de o jogador voltar ao futebol brasileiro, meu caro Giovanni Afonso. Vamos falar sobre João Basso, o nosso Tony Ramos da Baixada, o nosso João Basso El Bigodinho. Esse pode estar voltando para Portugal. Giovanni. Opa, sim, Marcão. Sim, João Basso pode estar retornando. O bom filho a casa torna, né? Utilizamos esse título no nosso post do Instagram e é exatamente isso, Marcão. O Arouca de Portugal está interessado em repatriar o zagueiro João Basso e as negociações estão caminhando, Marcão. Isso que a gente consegue apurar. A situação é a seguinte: o Santos comprou o João Basso em julho do ano passado por 2,5 milhões de euros. Porém, André Sueda só pagou parte desse valor, só pagou 500 mil euros, deixando de herança uma dívida ao presidente Marcelo Teixeira de 2 milhões de euros. Então é isso que o Santos deve neste momento ao Arouca e essa dívida pode resultar num transfer ban nos próximos meses, Marcão. Ali o Arouca está ameaçando o Santos, está pedindo para que o pagamento seja feito. Então ali o Santos precisa resolver essa situação, essa dívida de 2 milhões de euros. E qual foi ali a proposta feita pelo Arouca de Portugal para tentar amenizar esse problema? O Arouca gostaria de contar com o João Basso por empréstimo até a metade do ano que vem, então empréstimo até julho de 2025, com o abatimento de metade dessa dívida. Então, o que antes o Santos devia 2 milhões de euros, cerca de 12 milhões de reais, passaria a dever 1 milhão de euros e também só faria o pagamento a partir do ano que vem, quando o jogador retornasse ao Santos Futebol Clube, Marcão. Então, é uma proposta ali analisada com muito carinho por parte da diretoria. A diretoria quer se livrar de mais um problema envolvendo dívidas e está propensa a aceitar. A questão toda é o João Basso, Marcão, que talvez não gostaria de retornar ao futebol português, porém, com o passar das horas, talvez havendo um convencimento ali do João Basso, a negociação pode acontecer e o jogador retornar para Portugal e retornar para o Arouca, clube que ele defendeu antes do Peixe, Marcão. O fato que o João Basso foi contratado a peso de ouro, né? 12 milhões de reais pelo João Basso pagos pelo André Sueda foi uma loucura absurda, né? Foi uma loucura gigante do ex-mandatário santista. E o Santos agora tenta resolver essa questão. E talvez uma forma de resolver é devolver o Basso para o Arouca de Portugal, inicialmente por empréstimo, e mais à frente ele indo bem por lá, o Arouca comprando o jogador João Basso. O Santos se livraria de pagar o salário do atleta e também se livraria inicialmente de uma parte da dívida com o próprio clube português. O João Basso é um jogador razoável, mas que não vale o valor que foi investido nele o ano passado. E é um jogador de alto salário também, ganha por volta de 250 mil reais, é o que ganha o João Basso no Santos Futebol Clube, valores altíssimos pelo que não faz João Basso com a camisa do Santos Futebol Clube. Vamos torcer para que realmente aconteça. Agora, lembrando, né, que se o Santos perder João Basso e Jair, aí pode ser um problema, né? Porque você ficaria somente com Gil, Alex Nascimento e os garotos da base. Então o Santos precisa ter cautela aí, porque o Gil é um jogador de idade, 37 para 38 anos. Tem convivido com problemas de lombar, quer se aposentar no final do ano. Então, você não pode... Já perdemos o Joaquim. Se você perde Jair e João Basso, perdão, aí você fica muito exposto. Então tem que tomar cuidado nisso, por mais que eu acredite que o Diego Borges tenha potencial, eu gosto do Diego Borges da base, mas o Alex Nascimento é uma interrogação também. Então tem que tomar cuidado para o Santos não perder 2 zagueiros nesta janela. É claro que se vier o Luan Pérez, ok, né? Já resolve esse problema, mas se perde 2 e não vem o Luan Pérez, a situação pode se complicar bastante para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Giovanni Afonso, Luciano Vieto.
Vamos lá, Marcão. Luciano Vietto, que seria a intenção da diretoria para ser ali a cereja do bolo para essa temporada, Marcão. Informação trazida pelo Wagner Frederico é de que o Santos enviou uma proposta para o Luciano Vietto e agora aguarda a resposta do jogador de 30 anos, Marcão. A situação toda é que, além do Santos, o Racing da Argentina também tem interesse na contratação do jogador e usa ali o fato dele ter sido revelado pelo clube argentino, Marcão. Então, são esses dois clubes que estariam disputando a contratação do jogador, Racing e Santos, e a diretoria do Peixe, além de oferecer ali bons valores a partir de 2025, tenta usar da visibilidade do futebol brasileiro para tentar ali convencer o jogador a chegar ao Santos Futebol Clube, Marcão. Então, no momento, Luciano Vietto, o Santos enviou a proposta e agora aguarda a resposta do jogador argentino que hoje está sem contrato, Marcão. Esse seria uma contratação interessantíssima, hein? Esse seria uma contratação interessantíssima, Luciano Vietto. Agora, pro Vietto, o Santos tem um prazo um pouco maior para contratar, né, Giovani? Já que ele não tem vínculo com nenhum clube neste momento. Importante explicar isso ao torcedor. Até o dia 2, o Santos pode contratar jogadores com vínculo. No caso do Vietto, o prazo é um pouco maior, não é isso, Giovani? É isso, Marcão. Jogadores sem contrato, como é o caso do Luciano Vietto, o Santos teria até o dia 10 de setembro para registrá-lo, para inscrevê-lo no Campeonato Brasileiro Série B. A data do dia 2 de setembro, ela se refere aos jogadores que têm contrato com outros clubes e estariam se transferindo, seja por empréstimo ou seja por uma negociação envolvendo dinheiro, Marcão. Então ali até o dia 2, o Santos tem o prazo para contratar jogadores com contrato e até o dia 10, jogadores sem contrato para inscrevê-los no Campeonato Brasileiro da Série B, onde o Santos pode inscrever até 50 nomes e fazer 8 substituições nesse período até o dia 10, Marcão.